Já me dá imagens ao vivo lá do João Luiz Onetti. Cadê o João? Já tá aqui comigo? Uma carreta perdeu o controle, atravessou uma pista lá no distrito e invadiu o terreno de uma fábrica, viu? Foi aquele susto. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo em mais esse acidente de trânsito. Que detalhe, aconteceu na BR-319, bem pertinho do Porto da Ceasa. A gente está falando de uma rodovia federal, mas que muitas das vezes é tratada como uma avenida comum dentro da capital amazonense. João, tô contigo, meu amigo. Bom dia pra você. Como é que tá tudo por aí? Ainda não foi removida a carreta, né? Oi, Alisson, bom dia a você e você de casa que nos acompanha aqui ao vivo na Record. Isso mesmo, Alisson, esse acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, mais um acidente de trânsito aqui na nossa capital, mas um grave acidente, como você disse, uma pessoa infelizmente acabou perdendo a vida, uma pessoa que estava aqui no local, mas ainda não se sabe a identidade dela e nem se ela era pedestre ou se era motociclista. Uma placa de uma moto foi encontrada próxima a essa vítima, mas ainda não há essa confirmação. Pois bem, o acidente, como eu disse, foi logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. O motorista, o seu Gessé da Silva, de 66 anos, ele estaria no sentido Centro-Ceasa. Ele estava, eu inclusive apurei essa informação com a filha dele, ele já está no João Lúcio, agora de modo mais consciente, está se recuperando, não teve ferimentos graves pelo corpo. O que ele informou foi que ele estava aí indo em direção à Ceasa, ele ia buscar um container, aparentemente, ele estava apenas com o cavalo e a parte traseira da carreta vazia, ou seja, sem container, quando ele teria possivelmente tentado desviar de um buraco. Esse buraco, um grande buraco no sentido centro-bairro, aqui na localidade, ele teria perdido o controle. Mas é claro que essa informação ainda vai ser confirmada, mas foi uma hipótese amplamente levantada pelas pessoas que inclusive fizeram o resgate do seu Gessé. Ele atravessou a via, cruzou aqui a via e foi em toda essa área de grama que você está vendo na imagem, até, olha só, atingir em cheio o muro da Moto Honda, aqui no Distrito Industrial. Nesse momento, a gente já vê de maneira bastante limpa, sem a grade, sem os tijolos, isso porque as equipes da própria empresa, equipes de segurança e segurança do trabalho fizeram esse trabalho aí preventivo, essa manutenção, isolamento de área, inclusive uma área maior, porque quando nós chegamos aqui logo no começo da manhã a área estava isolada, mas era uma área bem mais reduzida, agora uma área estendida, porque há pouco, mais ou menos uns 5 minutos atrás, chegou o guindaste, que já está ali se preparando para fazer o içamento desse cavalo com a parte traseira aí da carreta. Vale destacar, como eu disse, a vítima foi levada para o Hospital João Lúcio, não tem ferimentos aparentemente no corpo, mas ficou aí de maneira inconsciente com o choque de toda essa situação. Agora já conseguiu recuperar aí a memória, recuperar um pouco os sentidos. Eu falei com a filha dele, ele está já estável, mas sem previsão de alta, vai fazer uma tomografia para saber também o que teve, vai fazer uma ressonância magnética e uma tomografia para saber que tipo de situação, de repente, se ele realmente teve alguma situação aí com os órgãos internos, né, Alisson? Agora, vale destacar que essa outra vítima não foi identificada, a gente apurou logo cedo com as equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para saber a identidade dessa vítima, que estaria no local, um homem, ou seja, uma vítima do sexo masculino, que ainda não teve a identidade revelada e a gente não sabe se era pedestre ou se era motociclista, mas ao que tudo indica era motociclista, só que a moto ela foi levada com a carreta direto nessa área do almoxarifado aqui da Moto Honda. A Moto Honda inclusive já se pronunciou dizendo que lamenta bastante esse ocorrido, mas que nenhum funcionário da empresa foi atingido, tanto por conta do horário quanto por conta do local onde esse acidente aconteceu aqui no almoxarifado. Agora, Alisson, isso poderia ter sido muito pior, porque a gente tem aqui, olha, uma linha de alta tensão. Vou pedir para o nosso cinegrafista André Proplade dar uma mudada aqui para a gente conseguir ver essa imagem. A gente tem fios de alta tensão. A carreta passou pouco perto, passou assim metros, coisa de 1 metro de distância da área onde fica essa torre que sustenta os fios de alta tensão aqui na Danilo Matos Areosa, a BR-319, como você disse. Um acidente que infelizmente é algo
já costumeiro aqui na nossa capital. A gente teve um outro acidente no começo da manhã dessa segunda-feira. E claro, tudo vai ser apurado através da perícia para saber se essa questão do buraco teve ou não relação. Se ele teria dormido ao volante, se ele estava com sono, se ele realmente tentou desviar desse buraco, porque a gente tem imagens, inclusive, desse buraco. A gente foi lá próximo do buraco, a gente filmou aí como é que os caminhões passam. Porque imagina só, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, tudo escuro ainda, fica muito complicado você ver se realmente o buraco tem uma profundidade maior que possa acabar interferindo ali numa possível frenagem. E claro, a cidade, né, a gente sabe que a cidade está tomada de buracos, né? Para onde a gente anda, todos os bairros, essa situação caótica. A gente não está afirmando que esse buraco especificamente foi o causador aí desse acidente. Tudo vai ser apurado através da perícia, mas que infelizmente a falta de asfaltamento de qualidade compromete bastante o nosso trânsito. Muitos acidentes com carros e principalmente com motocicletas que estão nesse caos, nessa tábua de pirulito que a nossa cidade se tornou. Parece que asfalta 1 metro e passa 1 quilômetro sem asfaltar sempre, né? Essa qualidade duvidosa, complicada, né? A gente paga o IPVA e não tem um retorno para ter segurança, porque a gente está falando aqui de uma possível situação onde o asfaltamento ocasionou uma situação aí que poderia ter sido evitada se a gente tivesse um asfalto de qualidade, sinalização de qualidade e tudo mais, né, Alisson? A gente volta daqui a pouco com mais detalhes aqui do acidente. Toda certeza, né, meu amigo João? Agora, João, é o seguinte, a empresa, né, a fábrica e a Moto Honda já confirmou para nossa equipe de produção que nenhum dos funcionários foi ferido. Então, pelo menos, em meio a tantos questionamentos, a gente já tem uma notícia positiva. Nenhum dos funcionários foi ferido por conta desse acidente. Mas fica agora, João, a dúvida. Quem é essa vítima? Quem é essa pessoa que morreu? Era um pedestre que estava caminhando pelo calçadão? Porque a gente está pertinho do calçadão, no Distrito Industrial. Era um motociclista, de fato? Por quê? O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana encontrou a placa de uma moto, mas não encontrou nenhuma motocicleta. E a essa altura, já com a carreta prestes a ser guinchada, muito provavelmente, tanto os funcionários da Moto Honda ou até mesmo os agentes que estão no local teriam localizado essa moto, né, João? Então, pelo que você está sentindo aí no local, conversando com as pessoas, a gente não sabe dizer ainda se é realmente um pedestre e um motociclista, mas é um homem, é uma mulher, o que a gente tem de informação nesse sentido, meu amigo? Rebeca? Cadê o João? Não me escuta, será? Bom, o João Onetti não está me ouvindo, daqui a pouquinho eu vou retomar a comunicação com o João Luiz Onetti. Você continua com imagens ao vivo do local, a carreta daqui a pouquinho vai ser retirada, tá? Muitos funcionários dessa indústria, dessa fábrica, estão ali acompanhando o trabalho dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Eu quero chamar a sua atenção porque esse acidente aconteceu na BR-319, que é uma rodovia federal. Eu sei que tem muita gente que passa por aí diariamente, principalmente moradores do Jardim Mauá, do Mauazinho, do próprio Distrito Industrial, até mesmo do Japim, que nem se dão conta de que estão circulando em uma rodovia federal, mas já é a BR-319 a partir da Bola da Suframa. Então, todo cuidado é pouco. E volto a dizer mais uma vez, a Polícia Rodoviária Federal poderia atuar um pouco antes do Porto da Ceasa, porque a PRF tem autonomia a partir da base deles, que fica já colada com o Porto da Ceasa em diante, né? Já ali para as imediações do Careiro, do outro lado do rio. Nessa região, a PRF não costuma atuar e eu tenho certeza que isso ia reduzir e muito o número de acidentes no local. Tem a questão também do buraco na pista, que pode ter causado esse acidente, tá? São informações preliminares, a perícia ainda vai verificar tudo direitinho para saber o que de fato aconteceu. O motorista do caminhão não ficou gravemente ferido, mas foi encaminhado para o hospital, né, para fazer aqueles procedimentos que já são de praxe. Os primeiros socorros para verificar se realmente não houve nenhuma lesão, hemorragia interna, todas essas questões. Mas imagina só, você que está me acompanhando ligadinho agora no Balanço Geral Manaus, a distância percorrida por essa carreta sem o controle do condutor, porque ela estava numa outra pista, estava no sentido Centro-Ceasa, de acordo com o João Onetti. E aí ele atravessou o canteiro central, invadiu a calçada, ó, percorreu
todo esse trajeto de grama, conseguiu também levar, né, derrubar o muro de contenção dessa empresa e ficou ali meio que caído nesse barranco lá da Motorhonda. O trânsito mais cedo ficou muito complicado na região, os motoristas precisaram exercer a paciência porque o engarrafamento foi grande, viu? Daqui a pouquinho eu vou voltar a conversar com o João Luiz Onetti para trazer mais detalhes de mais esse acidente de trânsito aqui na capital. Gente, a situação é grave, viu? Os números são alarmantes, muitas mortes, principalmente agora nesse mês de maio. Daqui a pouco vou atualizar você sobre todos esses dados.